talvez algumas coisas não tenham sido assim tanto quanto produtivas no assunto, porque algumas definições desse tema não têm sido colocadas de uma forma que seja saudável. E eu não vou falar sobre coach hoje, eu vou falar sobre um outro assunto que é inteligência relacional, mas eu não posso falar de inteligência relacional sem pegar o gancho da nossa proposta. Nós temos o Instituto de Formação e Desenvolvimento Humano, e dentro do assunto coach, é muito importante que você, pastor, entenda que o coach não é nada mais do que uma ferramenta, do que um método para desenvolver pessoas, ok? Quando o assunto é coach, não há nenhuma incoerência, não há nenhuma incongruência, não há nenhuma incompatibilidade entre esse assunto e a nossa fé, até porque são distintas as propostas. Eu lembro de ter lido, de ter recebido um material no ano passado, onde o título desse material era após a teologia da prosperidade, a nova onda é a teologia do coach. É um assunto que é uma frase que não se constrói de forma lógica, inteligente, né? É como você falar assim, por exemplo, subir para baixo, descer para cima, não é coerente. Tratar o coach como aspecto teológico, é um erro muito sério, porque a teologia se ocupa dos assuntos de Deus, da natureza de Deus. O assunto do coach é Deus, e o coach é gente. Então, quando se fala de coach, nós estamos falando de gente. Então, gente é o assunto do coach. O coach se ocupa de desenvolver pessoas, nada mais do que isso. É uma ferramenta poderosa, é usada hoje de uma forma global. Empresas globais usam essa ferramenta. Igrejas, né, onde tem uma proposta de desenvolvimento, de alcance, usa a metodologia do coach dentro da sua estrutura de treinamento, né, não de discipulado. O coach, ele não tem relação com essas propostas que o nosso argumento como igreja conhece muito bem. E talvez entendermos isso dessa forma pode nos ajudar a desconstruir, né, ou quebrar, ou anular alguns paradigmas que foram colocados dentro do assunto do coach. Então o coach não tem nada a ver com isso. Entenda e olhe para o coach como uma ferramenta, como um método que pode te ajudar muito como pessoa, como gente, como pastor, pode te ajudar no trabalho com a sua liderança, com a sua equipe de igreja local, pode te ajudar muito como pastor, pode te ajudar muito como empreendedor, como gestor dos teus negócios, mas colocando o coach no lugar dele, uma metodologia altamente eficaz e que aumenta a performance das pessoas, aumenta e interfere na sua produtividade, ok? Então entenda o coach como sendo apenas uma metodologia. Um pastor um dia me perguntou: Clodoaldo, mas eu sou pastor, por que eu preciso de coach? Eu falei: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o senhor tivesse na sua igreja um pedagogo cuidando da parte de ensino da sua igreja, das escolas, da escola bíblica dominical, do seu departamento de ensino, a sua escola dominical, o seu departamento de ensino teria uma qualidade melhor? Ele disse: claro, porque você tem um pedagogo. Se você tivesse um economista como teu tesoureiro na sua igreja local, para fazer o seu planejamento de orçamento do ano, para organizar o seu orçamento anual da sua igreja, para te orientar a nível da administração dos seus custos, a sua vida financeira, da gestão financeira da sua igreja, melhoraria? Ele disse: claro que melhoraria. O coach é a mesma coisa. Quando você capacita pessoas em habilidades inerentes dessa pessoa, você aumenta a sua produtividade. Então o coach, ele é importante para o ministério, porque ele vai desenvolver habilidades de gente, habilidades de pessoas, habilidades que o Espírito Santo pode agir sobre essas habilidades e potencializá-las. E o nosso assunto hoje é justamente sobre uma das mais importantes habilidades que nós temos o dever, não é uma opção, de desenvolver, que são relacionamentos interpessoais saudáveis. Um dos temas que nós abordamos nas nossas formações é o assunto de inteligência relacional. O que é inteligência relacional? É a minha capacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar e manter relacionamentos saudáveis. Isso é inteligência relacional. O assunto de inteligência relacional está ligado intimamente aos aspectos da nossa fé. Amar as pessoas, amar o próximo, amar as pessoas não é uma opção nossa, é um dever que está intimamente ligado ao nosso testemunho de uma fé cristã madura. Maturidade da nossa fé sempre vai ser testemunhada pela qualidade dos nossos relacionamentos. Já parou para pensar a respeito disso? Às vezes nós pensamos que a maturidade da nossa espiritualidade, ou a maturidade da nossa fé, ela está ligada, por exemplo, à manifestação dos dons.
E a manifestação dos dons não necessariamente testemunha da maturidade da nossa fé. Talvez a evidência dos nossos dons tenha apenas um objetivo: testemunhar que o reino de Deus está se manifestando. Maturidade da nossa fé, da nossa espiritualidade, tem um testemunho muito poderoso quando temos a capacidade e habilidade de nos relacionarmos de forma madura com as pessoas. Porque um relacionamento de forma madura com as pessoas nos faz lembrar de um mandamento muito poderoso, que é de amar as pessoas. O verbo agapau no grego, que é o verbo amar, o verbo amar usado por Jesus, dentre as suas várias definições, uma delas, sabe qual é? Respeitar as pessoas. O verbo agapau, que é a forma como Deus ama, o jeito que Deus ama, dentro das suas definições no grego, uma delas é respeitar as pessoas. E eu não vou conseguir respeitar as pessoas se eu não conhecer as pessoas. Ninguém aceita e ninguém respeita o que não conhece. Você já teve problema de relacionamento porque alguém emitiu uma opinião contrária à tua? Você já teve problema de relacionamento com alguém porque alguém agiu ou se comportou de uma forma diferente daquilo que você aceita como sendo um padrão saudável de comportamento? E você já parou para pensar que talvez você não aceitou esse comportamento e não aceitou o posicionamento de alguém simplesmente porque a forma dele agir é diferente da sua? E por ser diferente, não necessariamente talvez ele estivesse errado. Talvez você apenas não conhecesse a forma como ele age. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Só que você nunca vai respeitar as pessoas se você não conhecer as pessoas. E as pessoas, elas são muito mais do que o perfil do Facebook delas. As pessoas são muito mais do que o currículo que elas nos apresentam. Existe muito mais das pessoas que nós não vamos conhecer por aquilo que elas nos dizem, mas que nos revela a partir dos seus comportamentos. Isso é inteligência relacional. É a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, de respeitar as pessoas, de honrar as pessoas e, por causa disso, amar as pessoas, porque eu conheço ela agora na essência do que ela é. As pessoas são diferentes. Existem pessoas que para elas o importante é fazer as coisas de uma forma rápida, apressada, ágil. Essa é a forma que essa pessoa funciona. Existem pessoas que mais importante do que fazer depressa, do que fazer rápido, é fazer certo. Existem pessoas que mais importante do que fazer certo é fazer diferente. Existem pessoas que mais importante do que fazer rápido, diferente e certo é fazer junto, porque pessoas funcionam de maneiras diferentes. E quando eu não conheço as pessoas, quando eu não tenho esse conhecimento de como as pessoas funcionam, eu vou desrespeitar as pessoas, eu vou errar com as pessoas. Nós temos pastores aqui, é uma reunião de pastores, é um café de pastores e líderes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou pastor de igreja local, eu também pastorei uma igreja local. Nesse assunto, eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Nós somos muito bons de Bíblia, e temos que ser mesmo, né? Dá um tema bíblico pra gente, você arrebenta, não é verdade? Você chega lá, 2, 3 horas para você falar de escatologia, é pouco tempo. Dá uma oportunidade para você ministrar, você quer pelo menos 1h30, 2 horas para você ministrar. Nós somos bons de Bíblia, nós somos bons na nossa teologia, nós somos bons para lidar com esse ambiente. Só que tem um detalhe, a gente não sabe nada de gente, e as pessoas, elas são a nossa missão. Você já parou para pensar o quanto talvez você pode estar errando e eu posso estar errando simplesmente no cumprimento da minha missão, porque eu não conheço as pessoas na sua essência, eu não me comunico com elas de uma forma que a minha comunicação alcança o mundo de entendimento delas. Você já ouviu aquele ditado dizendo o seguinte, que para bom entendedor um pingo é letra? Quando já ouviram isso? Deixa eu lhe dizer, isso não é verdade. Para alguém um pingo pode ser letra, mas para mim um pingo é só um pingo, um ponto é apenas um ponto. A minha responsabilidade é de me comunicar de acordo com o mundo de compreensão das pessoas. Isso é inteligência relacional. É quando eu respeito o mundo de compreensão das pessoas, eu não imponho o meu mundo de compreensão. Existem pastores de algumas igrejas mais conservadores que quando me convidam para ministrar nas suas igrejas, eu me preocupo como é que é a ordem do culto da igreja deles. Sabe por quê? Porque o dever é meu de me comunicar de acordo com eles. O dever é meu de respeitá-los nesse momento que nós vamos estar juntos. Isso é inteligência relacional. É quando nós respeitamos o mundo das pessoas. E quando eu respeito o mundo das pessoas, porque eu conheço as pessoas na sua essência, a minha comunicação se torna mais assertiva, objetiva, e os resultados acontecem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem menos experiência que você, tem menos competência que você, tem menos habilidade que você e tem resultados melhores que os teus? Conhece alguém assim? E você já se perguntou por que isso acontece? Por que alguém que tem menos experiência que você, tem menos competência que você, tem menos habilidade que você, tem resultados melhores? Porque talvez essas pessoas
tenham a capacidade de se relacionar com os outros de uma forma mais objetiva do que você. As pessoas são as respostas. Tudo que você precisa sempre vai estar na dependência de uma outra pessoa. Tudo que você precisa. Se você quer uma família feliz, você depende do teu cônjuge para isso. Você depende da tua esposa para isso. Você depende do teu marido para isso. Você depende dos teus filhos para ter uma família feliz. Se você quer uma igreja de sucesso, uma igreja saudável, você depende da tua liderança para isso. Você depende do teu corpo pastoral para isso. Você depende das pessoas que fazem parte da sua igreja local para isso. Senão você não vai ter esse resultado que você quer. Se você quer uma empresa de sucesso, você depende dos teus colaboradores para isso. Você depende de clientes que compram os teus produtos ou os teus serviços. Tudo que nós precisamos sempre vai estar na dependência de uma outra pessoa. E sabe quem construiu essa dependência nossa uns dos outros? Foi o céu que determinou isso. Então a minha incapacidade de construir relacionamentos saudáveis pode ser decisivo em relação aos nossos resultados. Você já parou para pensar que talvez você tenha alguns objetivos, e são objetivos lindos, que talvez você tenha algumas profecias sobre a sua vida, algumas promessas sobre a sua vida, alguns sonhos, que talvez você nunca vai vivê-los, simplesmente porque talvez eu ou você não aprendemos a desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis, porque tudo que eu preciso está na dependência de alguém. E esse é um testemunho da maturidade da minha fé, da minha vivência cristã, quando eu compreendo que eu dependo de você, que eu não sou completo, eu sou insuficiente, mas eu me completo com você, quando eu ouço o teu conselho, quando eu me aconselho com você, quando eu busco uma orientação com você, quando eu busco aprendizado com você. Isso é inteligência relacional. O meu mundo de comunicação se aperfeiçoa. Eu tenho que falar de acordo com o mundo de comunicação das pessoas, de acordo com o que o mundo de comportamento dela compreende. Lembra daquela história de Filipe, quando o Espírito Santo tira ele e leva ele para uma estrada deserta? Quando ele está naquela estrada deserta, vem passando alguém, não é verdade? Voltando de Jerusalém. Quem voltava de Jerusalém? Quem estava voltando? O eunuco. Todo mundo só lembra da parte ruim da vida do homem, né? Que ele era eunuco, né? Mas ele era um príncipe, né? Ele era um homem importante da Etiópia, né? E quando ele vai passando, né? E Filipe chega na carruagem e pergunta o que para aquele etíope? Você entende o que você está lendo? E o que ele estava lendo? O livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele lia o livro do profeta Isaías, que fala da forma como nós construímos a nossa salvação. Ali fala do sacrifício de Cristo, um texto inspirado pelo Espírito Santo, um texto poderoso. Só que aquele homem lia aquele texto e ele não entendia. Por que ele não entendia? Porque aquele texto não foi escrito por um etíope. Aquele texto foi escrito por um povo judeu. Aquele texto se comunicava com um povo específico, mas não era um texto escrito para o povo etíope. Por isso que o etíope não entendia. Filipe então entra na carruagem e começa agora a explicar aquele texto de acordo com o mundo de comportamento de quem? Daquele etíope. E enquanto Filipe vai explicando para ele vai entendendo, ele vai explicando. E eles passam por onde? Por onde que eles passam? Por um lugar que tinha água. Quando eles passam por aquele lugar que tinha água, o etíope diz: espera aí, então o que me impede de ser batizado? Deixa eu lhe dizer, não houve apelo, não houve uma escola dominical específica para batismo, mas eu não estou dizendo que isso não seja necessário, tudo isso é muito necessário, mas eu só quero lhe dizer que quando eu me comunico de uma forma específica no modelo das pessoas, o meu resultado é mais efetivo. Eu preciso conhecer as pessoas, Bispo Jacques, porque se eu não conhecer as pessoas, eu vou errar com as pessoas, eu vou falhar com as pessoas, eu vou exigir uma resposta sua de acordo com os meus modelos. Isso não é justo, não é honesto, e nós fazemos isso com muita frequência. Eu cobrar de você um resultado, eu cobrar de você um comprometimento, eu cobrar de você um envolvimento comigo, sendo que a forma como você interpreta não é como eu interpreto. As nossas percepções, elas são diferentes. Eu percebo diferente de você, você percebe diferente de mim. Nós reagimos emocionalmente de maneiras diferentes. Aquilo que me emociona pode não te emocionar, aquilo que me toca pode não ser tão relevante para você. E não é porque não me toca e é relevante para você que estamos no contraditório. Pode ser apenas que reagimos assim. Isso é conhecer as pessoas, isso é inteligência relacional. Eu preciso saber de gente. Pessoas, pastores, são a nossa missão. E nós não vamos cumprir a nossa missão se nós não amarmos as pessoas. Só que nunca vamos amar as pessoas se não respeitarmos as pessoas. Mas nunca vamos respeitar as pessoas se não conhecermos as pessoas, porque ninguém ama o que não conhece. Eu preciso pensar a respeito disso.
Quando nós falamos de inteligência relacional, nós estamos falando de algo que nos compromete com a maturidade da nossa fé cristã. Nós temos esse dever de alcançarmos pessoas através dos nossos relacionamentos. As pessoas interpretam de uma forma diferente, sua esposa interpreta de uma forma diferente. É muito comum nós termos nos nossos ministérios pessoas extremamente eficientes e competentes que não estão mais conosco. Quantos homens, quantos líderes, quantas mulheres passaram pelo seu ministério e tinham altas capacidades, homens e mulheres de Deus, e hoje não estão mais com você? Você já parou para se perguntar por que eles não estão? Talvez nós construímos uma história para nos justificar em relação a isso. Ele é rebelde, é um desobediente, não se submetia, porque é sempre mais fácil eu tirar a minha responsabilidade de influenciar pessoas. Quando você conhece pessoas, você influencia pessoas. E o ser humano, ele é altamente influenciável. Mas sabe quando você constrói ambiente de influência com as pessoas? Quando você se comunica de acordo com os modelos de compreensão dele. Então, por exemplo, eu vou me comunicar com o Bispo Jacques. O Bispo Jacques é um comunicador nato, né? Você deve ter recebido um folhetinho nosso aí, né? Bem coloridinho, né? Então o Bispo Jacques é um comunicador nato, né? Nível hard ali, o comunicador dele, né? É intuitivo, é visionário, é criativo, é sonhador, é empático. Se eu vou me relacionar com o Bispo Jacques, eu tenho que me relacionar dessa forma, porque aí eu entro no mundo de relacionamento dele. Agora, você vai se relacionar, por exemplo, com o pastor Josanias, que está ali, é um analista. O pastor Josanias é metódico, é conservador, é aquele que está todo mundo chorando, ele está com os braços cruzados só observando, né? Porque as coisas não estão acontecendo por lá de fora, está acontecendo por lá de dentro dele. Analistas são processuais, é começo, meio e fim. Para eles o importante é a organização, é fazer tudo correto. Se você não se comunica dessa forma com ele, você perde o relacionamento com ele. Agora imagina um analista se relacionando com um comunicador. É fácil esse relacionamento ou ele é complicado? Extremamente complicado. Mas quando eu conheço, eu entendo, não, o Bispo Jacques é assim, porque é assim que ele funciona. Eu tenho que respeitá-lo nessa intensidade, e o dever é meu de me comunicar com ele de acordo com o mundo dele. Os executores têm foco no resultado. O importante para o executor não é se esse café foi bom, Bispo Jacques, se a unção de Deus veio. O importante é se veio muita gente e se o resultado foi alcançado. Porque o foco do executor é o resultado, e tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser depressa. Vamos pegar a forma mais fácil, acaba com a burocracia. Se os analistas são burocráticos, detalhistas, os executores são práticos, são motivadores e são eficientes. E os planejadores? Os planejadores é a equipe do fazer junto. Estamos juntos, vou junto com você, você vai comigo, preciso de você. Pessoas funcionam diferentes. Quando eu conheço as pessoas e quando eu me relaciono com as pessoas a partir do modelo delas, os meus resultados melhoram, porque eu me conecto com pessoas. Nós temos o dever de nos conectarmos com as pessoas. Nós temos o dever de fazermos da nossa vida, fazer da minha vida, você fazer da sua vida um caminho para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas você nunca vai abençoar alguém se você não amar essa pessoa. Você nunca vai amar alguém se você não respeitar essa pessoa. E você nunca vai respeitar alguém na intensidade que as Escrituras nos pedem se você não conhecer as pessoas. Nós precisamos conhecer as pessoas. Isso é inteligência relacional. É quando geramos, desenvolvemos, aperfeiçoamos e mantemos relacionamentos interpessoais saudáveis. Eu quero fazer uma oração com você antes de falar mais alguma coisinha dos nossos materiais, mas eu queria orar com você. Se você pudesse fechar os seus olhos por um instante. E essa minha oração, eu quero pegar um assunto bem específico, bem objetivo. Quantas pessoas hoje passaram pela história da sua vida e elas foram tão importantes na história da sua vida que você não pode contar a sua história sem fazer menção dessas pessoas? Quem são as pessoas que passaram pela história da sua vida que hoje você não pode dizer que você é quem você é sem fazer menção dessas pessoas? Nós nos esquecemos de uma forma muito rápida de pessoas importantes na nossa história, e nós não temos o direito de fazer isso. Nós temos o dever de honrarmos as pessoas. Não basta ser grato. Gratidão é intangível, mas a honra é o testemunho público da gratidão. Se você pudesse se lembrar de uma pessoa hoje que foi extremamente importante para a história da sua vida, pessoa essa hoje que talvez você não fala com ela, não se encontra com ela há um bom tempo, quem seria essa pessoa? Qual é o nome dela? Onde é que ela está hoje? E se você pudesse fazer algo por essa pessoa hoje, para deixar testemunhado para ela que você é um homem de honra, uma mulher de honra, que tem um coração grato,
o que você poderia fazer hoje para resgatar esse momento da sua história. Eu queria que você pensasse a respeito disso, porque nós temos o dever de honrarmos a nossa história, e nunca iremos honrar a nossa história sem amarmos as pessoas, respeitarmos as pessoas e conhecermos as pessoas. Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por cada um dos meus irmãos nesse lugar, pela vida de cada pastor, cada pastora, cada líder. Pai Santo, somos uma geração de homens e mulheres chamados pelo Senhor, e porque fomos chamados pelo Senhor, somos levantados pelo Senhor e fortalecidos pelo Senhor. A minha oração nessa manhã é apenas uma: Senhor, nos dê cuidado, Senhor, para cuidarmos de pessoas, Senhor. Nos aperfeiçoa, Senhor, nos amadurece, para que da nossa boca e dos nossos comportamentos sempre haja uma manifestação do Teu amor para com as pessoas. Essa vai ser a única maneira de ganharmos a nossa nação para o Senhor, a única forma de ganharmos as nações da terra para o Senhor, de termos um comportamento que testemunha daquilo que nós acreditamos. A minha oração nessa manhã, Senhor, é essa, no nome de Jesus. Pai, e o Senhor deu um nome de uma pessoa para o meu irmão, o Senhor deu uma imagem, uma lembrança de alguém para o meu irmão. O Senhor deu, Senhor, o Senhor resgatou a memória, a história de algumas pessoas nesse lugar. E a minha oração nessa manhã é que, em nome de Jesus, o Senhor coloque sobre nós um comprometimento de responsabilidade, de honrarmos a nossa história, trazendo lembrança para as pessoas que foram importantes na história da nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nunca se esqueça de pessoas que foram importantes na história da sua vida. Quando nós honramos pessoas, nós damos o mais poderoso testemunho que o nosso amor a Deus é legítimo. Nunca se esqueça disso. E quem diz isso não é o nosso treinamento, são as Escrituras. Amar a Deus como amamos as pessoas e como amamos a nós mesmos. Se esse ciclo não se completa, o testemunho do nosso amor a Deus é um testemunho litúrgico apenas, e liturgia tem prazo de validade, ok? Você recebeu aí na sua mesa uma folheteria nossa, que é para você nos conhecer um pouquinho, mas nós vamos fazer um sorteio. Pastor Josenias, vem para cá que esse negócio tem que ser com você, né? O meu analista para esse negócio de sorteio, o Bispo Jacques, é terrível. Vem cá, Bispo Jacques, para você ajudar ele aqui, porque aí vocês animam o negócio. Porque se eu for fazer um sorteio aqui, pensa num negócio desanimado, vai ser desse, porque analistas são assim. Agora o Bispo Jacques não, ele pula, vira cambalhota, canta, na verdade ele anima a gente, né? Nós vamos sortear para vocês. Foi uma oferta que nós demos para a Unipaz, né, que nos fez esse convite, abriu esse espaço para compartilharmos um pouco do que nós estamos falando. Nós teremos 2 formações no mês de julho agora. O pastor Josenias vai falar dessas formações. Então nós vamos sortear 2 formações que nós vamos estar dando em julho. Uma de coach ministerial e mentoria, ou seja, a metodologia do coach aplicada para os ministérios pastorais. Uma pessoa me perguntou: Clodoaldo, se eu fizer o coach ministerial, eu sou coach? Você vai ter uma formação de coach ministerial, e se você cumprir a programação das vivências, das horas de prática que você vai receber, você vai ser formado como um life coach, um coach de vida, no nível de formação como qualquer outra instituição no Brasil hoje forma, inclusive recebendo 2 certificações internacionais para validar a sua certificação. E uma outra formação que nós teremos é uma formação de inteligência relacional e de analista comportamental. São 12 horas de treinamento abordando esse assunto que nós falamos aqui em 20 minutos, tá? Então nós vamos sortear duas formações, né? Vocês já viram como é que vai fazer o sorteio já? Já viram, né? Analista se preocupa, né? Como é que vai fazer o sorteio, né? O bispo já não está preocupado como é que vai fazer o sorteio, está preocupado se vai sortear, né? É assim que as pessoas funcionam, né?